A nova ciência da política, uma introdução, de Eric Voegelin. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like, comente o que achou. Pessoal, estou aqui em minhas mãos um lançamento inédito da editora Vide, tá? Isso aqui é de uma preciosidade tamanha. Como vocês podem ver, eu estou ainda lendo o livro, tá? Estou na página aproximadamente 70, beleza? No entanto, assim, dispensa recomendações de que esse é um livro imprescindível, no sentido de que inaugurou na filosofia política algo que é muito singular. Como assim muito singular? Vamos lá. O Eric Voegelin tem teses absolutamente e conceitos absolutamente imprescindíveis. Por exemplo, a questão da humanização escatológica, né? Onde, na tentativa de trazer um paraíso terrestre, as pessoas com as suas ideologias, leia-se gnose, trazem um inferno terrestre. Vide o comunismo, vide o liberalismo, e etc, etc, né? Feminismo, e por aí vai, né? As ideologias, elas são definidas, pelo menos neste, vamos chamar de tratado, né? Vamos chamar de tratado, né? De filosofia política. Ele é tratado com Wagner como se fosse uma ideologia, fosse uma religião política. Então é muito importante esse termo, religião política. As pessoas entram num partido achando que ali há a morte completa e absoluta da sobrenaturalidade, quando na verdade há muita sobrenaturalidade metafísica dentro da revolução, dentro da política. Então, assim, as pessoas acham que estão sendo materialistas, quando na verdade estão sendo absolutamente imaterialistas. As pessoas acham que mataram a metafísica, quando na tentativa de matar a metafísica, criaram uma nova metafísica. É essa a proposta do livro, né? De você fazer, encontrar formas até de mitologemas dentro da sociedade humana, tá? Então, assim, o mito ele se repete, né? Na mitologia grega, a gente vê que aquilo dali, a mitologia grega inteira é como se fosse um tratado de psicologia, né? A gente olha aquilo dali e fala, cara, isso aqui é muito humano, né? Até mesmo a caixa de Pandora, né? O mito da, da Pandora, que eu já esqueci, tem umas semanas que eu estudei isso, já esqueci, né? Que eu estava escrevendo um ensaio sobre, e acabou que já me fugiu a cabeça de que, contando bem porcamente, que é a Pandora, ao abrir lá a caixa, essa curiosidade dela beira a de Eva, né? Essa semelhança não é à toa, né? Uma da outra, né? Então, para identificar que na natureza feminina há muito essa curiosidade de descobrir o que está por trás dos panos, há muito essa curiosidade do conhecereis o bem e o mal, você entende? Do que é algo proibido, o que é proibido se repete com frequência. Então, o que é proibido é muito mais chamativo para as mulheres do que para os homens, né? Então, isso tudo assim, é de uma compreensibilidade humana, de apreender a realidade absolutamente incrível, tá? É indispensável. Vocês precisam não só ler este livro, mas estar por dentro um pouquinho de mitologia grega para entender este livro. Compreenderam? Eu tenho aqui já um antigo livro com uma tradução bem duvidosa, do mesmo que a gente está conversando aqui, né, da Nova Ciência Política. A Nova Ciência da Política, do Eric Voegelin, nessa edição aqui, da editora Universidade de Brasília, ela é bem duvidosa, tá? Bem duvidosa na sua tradução. Bem duvidosa mesmo. Muitas pessoas criticavam, mas era tudo que a gente tinha em português do Brasil, né? Era tudo que a gente tinha. Essa tradução aqui, ela é fidedigna. Ela foi traduzida do inglês, tá? Se eu não me engano, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas o Eric Voegelin, ele escreveu a Nova Ciência da Política no inglês, porque ele já estava lá nos Estados Unidos refugiado, se eu não me engano. Me aparta assim a minha memória e eu tô sendo meio maluco, né? A história do Wagner é basicamente de que ele era um intelectual na Alemanha e, em certa medida, na época do Terceiro Reich, da ascensão do bigode, né?
ele teve que se refugiar, não por ser judeu, né, mas porque ele não ia compactuar com as ideias dele. Ele era um intelectual que era contra a ideologia nazista, né? E aí, né, a, o interessante, né, do refúgio dele é que ele criou toda a sua obra, né, e a maioria da sua obra, né, lá nos Estados Unidos, beleza? E o Wagner é indispensável falar que é um sujeito absolutamente genial. Por quê? Ele não só anotou fenômenos interessantíssimos dentro da política, mas também criou, como eu disse aqui enfaticamente, conceitos muito singulares. Eu citei a meditação escatológica, mas também tem a fé metastática. A fé metastática é a crença é, absoluta de que um bem vindouro, né, estará a chegar, desde que eu ponha a minha fé naquilo, por exemplo, a ideia de que os comunistas têm do igualitarismo. Isso depende meio que numa crença religiosa de que tem que haver os seus mártires, tem que haver os seus Che Guevaras, né? O Che Guevara, o pessoal usa camisa, inclusive, é como se ele fosse um mártir, um santo, um Fidel Castro, um santo, na qual ele subiu num pedestal e que a gente encontra com muita facilidade como se fossem ídolos de tal partido da esquerda. Em Cuba, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê o pessoal usando camisetas, né, deles. Então, essa para ter esses ídolos, é necessário uma fé metastática dentro do partidão, dentro da ideologia progressista. Estão compreendendo? Dentre essas e outras, né, o Eric Wagner criou conceitos interessantíssimos, como também de fundamentalismo, né? O que é o fundamentalismo? Não é o que vocês estão pensando né, agora, né? A conotação que ele dá a esse conceito é de que pessoas que acreditam antes naquilo que estão lendo do que na realidade. Então, por exemplo, é o tipo de pessoa que só vai acreditar que existe, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Existe um boi, porque ele leu no dicionário que tem lá que existe boi. Então, olha só, acredita primeiro no que está lendo antes da realidade, né? Isso é um fenômeno muito comum na política, por exemplo, né? São pessoas que acreditam antes nas leis do que na própria realidade do mundo real, né? Do mundo instalado que ela está, né? Só você ver como é que está o STF, né? São pessoas que aplicam cegamente leis, né, a todo custo, porque antes acreditam, são fundamentalistas no sentido vogliano, né? E eles acreditam antes naquilo que está sendo escrito do que na realidade. Eles estão vendo. Daí você vai ver que está sendo preso pessoas com batom, que pintou lá de batom lá na, no, né, no lá em Brasília, né? Pintou no de batom lá e a mulher já recebeu uma penalidade absurda que não se dá a bandidos que, por exemplo, matam, são homicidas, né? Uma penalidade com uma mãe de família, né? Enfim, né? Dirão assim que está tudo dentro da lei, ok, né? Por que você não se aplica a lei para o outro lado também, né? Os progressistas também vandalizavam na época da Dilma, né? Lá em Brasília. O que aconteceu? Eles nada, né? Então, assim, ficou uma penalidade seletiva, né? Aplicar a lei fundamentalista seletivamente. Enfim, são esses fenômenos absolutamente interessantes que o Wagner ele vai apresentar. Nesta obra aqui, né, eu não lembro francamente, tá? O ruim de você ficar lendo muita coisa é isso, que você não sabe onde é que tá as coisas, né? Então, eu confesso que eu tenho uma leitura bem desordenada, não tenho essa viadagem de ficar, vou ler esse livro aqui até o final, depois eu passo pro outro. Não, leia aqui, acolá. Tem um livro aqui que eu vejo eu tenho que ler antes de ler esse, aí eu leio outro lá. Aí depois do outro tem outro que eu também leio. Eu inicio as coisas com bastante gula literária, entendeu? Não digo que isso seja o certo, mas é a forma como eu gosto de fazer. Então, quem quiser que me siga, né? Não tô dizendo que eu sou nenhum exemplo, beleza? Então, assim, como eu faço isso, eu não sei muito bem onde é que tá os conceitos que eu mesmo falei que tinha aqui do Wagner, como do fundamentalismo, a meditação escatológica e também a fé metastática, tá bom? Se não me engano, algum desses termos vocês vão ver lá na Reflexões Autobiográficas,
que infelizmente ainda só tem pela realizações, tá? Está aqui, né, na minha biblioteca, não está de fácil acesso para eu puxar, né? Tá tudo exprimido, beleza? O cupom para desconto, para você adquirir esse livro, de 5%, está logo aí abaixo na descrição do vídeo, beleza? Recomendo muito que vocês comprem, porque é uma obra indispensável, não só no sentido todo que eu apresentei aqui, vocês compreenderem através de arquétipos, e através da psique, né, as formas arquetípicas, psíquicas da filosofia política dentro da nossa sociedade, mas também para vocês entenderem conceitos que são fenomênicos, né? São conceitos indispensáveis para vocês compreenderem melhor a realidade. Não importa se você, assim como eu, não está muito interessado em política do dia a dia, mas, no entanto, essa aqui é uma obra monumental. Ele não está preocupado em falar política do dia a dia, né? De falar, sei lá, de Trump que taxou, ou que Bolsonaro ou Lula estão fazendo isso. Não estão preocupados com o que o político faz no dia a dia, mas sim de algo atemporal. De deixar uma marca atemporal. Beleza? Com seus conceitos, com seus estudos, com os estudos dos fenômenos que ele identifica, que são absolutamente interessantes, tá? Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima.